Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para a nossa aula de questões. Vamos iniciar a aula aqui com uma questão sobre princípios. Farei a leitura e logo em seguida vou falar um pouquinho sobre o princípio em tela. Acompanhe. Questão 1. O chefe do executivo do município X editou o decreto 123, em que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária. No caso narrado, a medida A. Fere o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por meio de lei em sentido formal. B. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa a edição de lei em sentido formal. C. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. E letra D. Fere o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei em sentido formal. Bom, como vocês podem observar, o tema central dessa questão diz respeito ao princípio da legalidade. Então, antes de fazermos aqui essa questão, vamos falar o que é de mais importante sobre o princípio da legalidade e que tem chance de cair na nossa prova. O princípio da legalidade, ele está previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Então, para quem quiser anotar, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. E o que nós temos por esse princípio? Nós temos que os tributos só podem ser criados e majorados por meio de lei. Então, é a lei quem vai criar e vai majorar o tributo. Pronto, acabou sobre o princípio da legalidade. É o que diz o artigo 150, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Mas, para fins da nossa prova, é claro que nós temos que explorar mais sobre esse princípio. Vejam, em que pese o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal mencionar que os tributos só podem ser criados e majorados por meio de lei, nós não podemos nos esquecer que, em razão do princípio do paralelismo das formas, para alterar uma matéria, eu tenho que ter um ato normativo de igual hierarquia ou hierarquia superior. O que eu quero dizer com isso? É que, em que pese o artigo 150, inciso 1 da Constituição, mencionar que eu precise de lei apenas para instituir ou majorar um tributo, é claro que para reduzir o tributo ou mesmo extinguir do nosso ordenamento jurídico, eu também precisarei de lei, em razão do princípio do paralelismo das formas, que diz, para alterar uma matéria, eu preciso de um ato normativo de igual hierarquia ou hierarquia superior. Então, como o artigo 150, inciso 1 da Constituição diz, para criar um tributo majorário eu preciso de lei, para reduzir ou extinguir esse tributo do nosso ordenamento, excluí-lo do nosso ordenamento, eu vou precisar de um ato normativo de igual hierarquia, ou seja, uma outra lei, ou uma hierarquia superior, uma emenda à Constituição Federal. De modo, então, que decreto não vai poder reduzir tributo e nem excluir do nosso ordenamento jurídico. E para deixar bem claro sobre esse princípio do paralelismo das formas, nós temos o artigo 97 do CTN. Então, vale a pena também anotar e fazer um asterisco, porque é um artigo extremamente importante e muito cobrado na nossa prova da OAB. Então, o artigo 97 do CTN diz tudo o que precisa de lei no direito tributário. Então, observem, tudo o que precisa de lei em direito tributário está escrito ali no artigo 97 do CTN, de modo que trata-se de um artigo, então, taxativo e não meramente exemplificativo. Assim, só vai precisar de lei em direito tributário o que estiver previsto expressamente no artigo 97 do CTN. E já nos incisos 1 e 2 nós temos que para criar, majorar, reduzir e extinguir tributo, eu preciso de lei. Então, está muito claro aqui.
Já que fomos para o artigo 97, eu tenho que saber o que mais que precisa de lei em direito tributário. Precisa de lei para descrever sobre o fato gerador do tributo, sobre a base de cálculo, sobre a alíquota e os contribuintes. Josi, o que é isso? Bom, fato gerador. O que é o fato gerador de um tributo? É a previsão legal sobre a incidência tributária. É aquilo que o legislador foi até o mundo jurídico e escolheu para sofrer a tributação. A exemplo, do IPVA. O que o legislador escolheu para sofrer a incidência do IPVA? Ser proprietário de veículo automotor. Então, esse é o fato gerador. É aquilo que o legislador escolheu para ser hipótese de incidência tributária. Essa escolha tem que estar prevista em lei. Então, não pode, por exemplo, um decreto querer dizer, ser proprietário de obra de arte tem que pagar imposto. Tem que ser previsto em lei. Base de cálculo. Base de cálculo, como o nome já diz, é a base para cálculo do tributo. Para você compreender. Qual que é a base para cálculo do IPVA? Valor do automóvel. Quem tem que dizer isso é a lei. É a lei que está dizendo, para você saber quanto vai pagar de IPVA, você tem que saber qual o valor do seu carro. Base de cálculo. E a alíquota? A alíquota geralmente vem representada em percentagem. Então, quem vai dizer também quanto que eu vou pagar de imposto, de tributo, é a lei. A exemplo, você vai pagar 2% de IPVA. Então, eu vou pegar 2% da base de cálculo, que é o valor do automóvel, e eu sei quanto que eu vou pagar de IPVA. Mas tanto a base de cálculo quanto a alíquota só podem estar previstas em lei. Já o contribuinte é aquele que pratica o fato gerador. No caso do IPVA, é o proprietário do automóvel. Então, quem vai pagar o tributo tem que estar previsto em lei. Não pode o decreto querer escolher quem vai pagar o tributo. Então, até agora já sabemos que depende de lei para criar tributo, para extinguir tributo, para majorar tributo, para reduzir tributo, para definir fato gerador, base de cálculo, alíquota e contribuintes. Além disso, também só pode estar previsto em lei penalidade tributária. Penalidade, você sabe, é multa. Então, a multa tributária só pode estar prevista em lei. Como assim, Josi, multa tributária? Se você deixar de pagar o tributo em dia, você vai pagar uma multa. Multa essa que tem que estar prevista em lei. É a lei que vai dizer, você vai pagar 50% do valor do tributo, já que você não pagou o tributo na data correta. E, para finalizarmos o artigo 97, todas as hipóteses de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário também só podem estar previstos em lei. Então, tudo que extingue o crédito tributário, tudo que exclui o crédito tributário, tudo que suspende a cobrança do crédito tributário, só pode estar previsto em lei. Josi, quais são as hipóteses de extinção, exclusão e suspensão? As hipóteses de extinção do crédito estão no artigo 156 do Código Tributário Nacional. As hipóteses de exclusão estão no artigo 175 do CTN e as hipóteses de suspensão estão no artigo 151 do CTN. Vocês não precisam se preocupar com isso agora, porque nós teremos uma aula, acredito que é a nossa quarta aula, em que eu vou tratar sobre as hipóteses de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário. Por hora, eu preciso apenas que vocês saibam que todas as hipóteses de extinção, exclusão e suspensão só podem estar previstas em lei. E se você já quer adiantar, você é curioso, saiba então que todas as hipóteses de extinção do crédito estão previstas no artigo 156 do CTN,
As hipóteses de exclusão estão no 175 do CTN e as hipóteses de suspensão estão no artigo 151 do CTN. Agora sim, tudo que está nesse artigo 97 do CTN só pode ser tratado por meio de lei. Josi, para eu alterar a data de pagamento do tributo, preciso de lei? Não sei. Veja aí, está no artigo 97 do CTN? Não. Então você já sabe a resposta. Não precisa de lei. Para alterar data de pagamento de tributo, não precisa de lei. Por quê? Porque eu só preciso de lei aquilo que o artigo 97 do CTN diz para mim que precisa de lei. E aí, só atenção. Se eu te perguntar, alterou a base de cálculo de um tributo de forma a onerar o contribuinte, você entende que isso é uma majoração de tributo? Óbvio, né? Alterou a base de cálculo de forma a onerar o contribuinte. É óbvio que majorou o tributo. E aí, então, eu te pergunto, para majorar o tributo eu preciso de lei? Sim! Por isso que o artigo 97, parágrafo 1º do CTN diz: a modificação da base de cálculo de forma a onerar o contribuinte configura majoração de tributo. Logo, vai precisar de lei. Por outro lado, a mera atualização monetária não é majoração de tributo. Ora, Josi, se a mera atualização monetária não é majoração de tributo, é o quê? É a mera atualização monetária. E a mera atualização monetária, como não é majoração de tributo, não precisa de lei. Artigo 97, parágrafo 2º do CTN. A mera atualização monetária não é majoração de tributo. Então, se a mera atualização monetária não é majoração de tributo, não precisa de lei. Pode ser por decreto? Pode ser por decreto. Com isso, você já responde essa questão, mas vamos avançar. Cuidado apenas com a súmula 160 do STJ, que diz o seguinte: a atualização monetária com índices superiores aos oficiais não pode ser feita por decreto. Súmula 160 do STJ diz: é defeso, não pode. O decreto realizar a atualização monetária com índices superiores aos oficiais. Aí você vai dizer, ô Josi, você não acabou de dizer que a atualização monetária pode ser por decreto? Atenção, a mera atualização monetária realmente não é majoração de tributo, então pode ser feita por decreto. Mas aquilo que você fala, que fez uma atualização monetária, mas utilizou índice superior ao oficial, isso não é mera atualização monetária. Se você utiliza índice superior ao oficial, isso é, na verdade, o quê? Uma majoração disfarçada de tributo. Se é majoração, tem que ser por meio de lei. Então, cuidado com isso na sua prova. Atenção, mera atualização monetária não é majoração de tributo, pode ser feita por decreto. Mas aquilo que falarem que é atualização monetária, mas utiliza índice superior ao oficial, isso não é atualização monetária, é majoração disfarçada. Por isso a súmula 160 do STJ é defeso, não pode por meio de decreto. Foi? E também importantíssimo para a nossa prova, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. O artigo 153, parágrafo 1º da nossa Constituição trata sobre a atenuação do princípio da legalidade. Josi, o que é isso? Atenuação do princípio da legalidade. O artigo 153, acompanhe comigo, diz o seguinte: é facultado ao Poder Executivo alterar alíquotas de 4 tributos. Vamos com calma. Antes de eu falar quais são esses tributos, eu preciso da sua atenção. Poder Executivo não faz lei. Então, você já leu o artigo 153, parágrafo 1º, da seguinte forma: o Poder Executivo, por meio de decreto,
pode alterar as alíquotas de 4 tributos. Gente, o que é alterar? É modificar. Você concorda comigo que modificar pode ser tanto para menos quanto para mais? Então, o artigo 153, parágrafo 1º, está dizendo que o Poder Executivo, via decreto, pode alterar, inclusive majorar, as alíquotas de 4 tributos, desde que, é claro, respeitados os limites e condições previstos em lei. Agora, quais são esses 4 tributos que o Poder Executivo vai poder, inclusive, majorar as alíquotas, ainda que respeitados os limites previstos em lei? São eles os regulatórios de mercado. Quais são os regulatórios de mercado? I, IE, IOF e IPI. I, imposto sobre importação. IE, imposto sobre exportação. IOF, imposto sobre operações financeiras. E IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. Como esses impostos regulam o mercado, quem melhor que o nosso presidente da República para conhecer do mercado? E é por isso, então, que a Constituição sabiamente disse: o Poder Executivo poderá, desde que observados os limites e condições previstos em lei, inclusive majorar as alíquotas dos impostos regulatórios de mercado. Ô, Josi, eu não entendo quando você fala regulatório de mercado. Imagine o seguinte: se nós precisamos importar um produto porque no Brasil está em falta, exemplo do que aconteceu no período da pandemia, da Covid, precisávamos importar muitos produtos para ajudar no combate à pandemia, exemplo de álcool em gel, máscara. Então, se eu preciso importar, a tendência é que as alíquotas do imposto sobre importação sejam reduzidas. Se ao contrário, eu não quero que determinada mercadoria ingresse no Brasil, então a tendência é as alíquotas do imposto sobre importação serem majoradas. Por isso, nós dissemos que o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o IOF e o IPI são impostos regulatórios de mercado. Se eu preciso da mercadoria, a tendência é reduzir esses tributos. Se eu não quero essa mercadoria, a tendência é majorar esses tributos. E por essa razão, o Poder Executivo, que é quem tem que se conhecer do mercado, ele tem esse poder de, inclusive, majorar as alíquotas do I, IE, IOF e IPI, desde que observados os limites e condições previstos em lei. E mais ou menos nesse sentido, nós temos mais 2 possibilidades, quais sejam nos artigos, só para você anotar aí, 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, e artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, temos que o Poder Executivo, deixa eu só mudar a cor da canetinha aqui, ele poderá reduzir e restabelecer as alíquotas de 2 tributos, que são a CID combustível e o ICMS combustível. Então, vejam, mais uma vez o Poder Executivo mexendo nas alíquotas. Mas agora, o cuidado é que o Poder Executivo só vai poder fazer uma coisa: reduzir e restabelecer as alíquotas. Como assim, Josi? Para o II, IE, IOF e IPI, o Poder Executivo ele pode fazer tudo com as alíquotas. Pode reduzir e restabelecer, inclusive majorar. Mas para CID combustível e ICMS combustível, o Poder Executivo só pode fazer uma coisa: reduzir e restabelecer. Exemplo: se eu tinha uma alíquota que era 20%, de repente foi para 10% e depois voltou para 20%, aqui eu tenho um caso de redução e restabelecimento. Era 20%, reduziu para 10%, restabeleceu para 20%. Isso o Poder Executivo pode fazer também para a CID combustível e para o ICMS combustível. Agora, a alíquota nunca foi 20%. A alíquota era 10%, de repente foi para 20%. Isso é uma majoração.
Isso o Poder Executivo, desde que observados os limites e condições previstos em lei, só poderá fazer para 4 tributos. Diga aí para mim quais são esses 4 tributos. II, IE, IOF e IPI. Certo? Agora sim, voltamos lá para a nossa questão. Então, vou ler de novo para você acompanhar. O chefe do executivo do município X editou o decreto. Ok, então circula aqui já para saber que foi um decreto em que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do Imposto Predial Territorial, IPTU, de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária. Então, ele fez uma mera correção monetária. Vamos lá. Se ele fez uma mera correção monetária, fere o princípio da legalidade? Não. Artigo 97, parágrafo 2º do CTN, eu posso fazer via decreto. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo dispensa. Opa, não é majoração. E letra C, está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. Perfeito. De acordo com o artigo 97, parágrafo 2º do CTN. Então, a resposta C é a correta. Próxima questão. Vamos lá. Por meio da lei ordinária 123, a União instituiu contribuição. Então, instituiu contribuição não cumulativa, destinada a garantir a expansão da Seguridade Social, utilizando, para tanto, fato gerador e base de cálculo distinto dos discriminados na Constituição da República. A referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2015, com entrada em vigor em 2 de janeiro, determinando o dia 1º de fevereiro no mesmo ano como data de pagamento. Por considerar indevida a contribuição criada pela União, a pessoa jurídica A, atuante no ramo de supermercados, não realizou seu pagamento, razão pela qual, em 5 de julho de 2016, foi lavrado o auto de infração para sua cobrança. Considerando a situação em comento, assinale a opção que indica o argumento que poderá ser alegado pela contribuinte para impugnar a referida cobrança. A nova contribuição viola o princípio da anterioridade nonagesimal. Letra B. A nova contribuição viola o princípio da anterioridade anual. Letra C. A nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar. Letra D. A Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas. Bom, essa questão aqui, ela trabalha com 2 temas, na verdade. Tá? Quais sejam? O primeiro é sobre essa contribuição e o segundo é sobre o princípio da anterioridade. Então, vamos primeiramente falar sobre essa contribuição, tá? E depois eu falo sobre o princípio da anterioridade. Trata-se da chamada contribuição residual, que ela tem sido muito cobrada nas provas da FGV, sobretudo em OAB. A contribuição social residual, ela está prevista no artigo 195, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Então, vamos lá. Para falarmos sobre a contribuição social residual, artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Na verdade, quem assistiu a primeira aula e prestou atenção lá na nossa primeira aula já sabe a resposta aqui, não é? O que nós temos por essa contribuição social residual? O nome já diz muita coisa, ela é residual, é um resíduo da nossa Constituição Federal. Isso significa dizer que é a possibilidade de ser criada uma nova contribuição social que não está prevista na Constituição Federal. Por isso o nome, contribuição social residual, é um resíduo da nossa Constituição Federal. Mas já que vai ser criada uma nova contribuição social, é claro que devem ser observados requisitos. E são 4 requisitos que devem ser observados para que possa ser criada uma nova contribuição social. Quais são? O primeiro, somente a União é quem pode criar essa contribuição social. Então, somente a União. Segundo requisito, tem que ser por lei complementar. E aí você já sabe disso.
Porque na aula passada nós vimos que são 5 tributos que dependem de lei complementar. Lembram-se? É o CGP. Quando você escreve CGP, você se lembra, tá? Que nós temos aqui a contribuição social residual, o empréstimo compulsório, o IGF, que é imposto sobre grandes fortunas, o imposto residual e o imposto novo, que é o imposto sobre a produção, a extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Esses 4 tributos aqui só podem ser criados por lei complementar. Todos os demais não precisam de lei complementar. Todos os demais poderão ser criados por meio de lei ordinária. Mas esses 5 precisam de lei complementar. E a contribuição social residual, e aí até é fácil, você não precisa nem memorizar o CGIP. É só você pensar, gente, já que não tem essa contribuição na Constituição Federal, é claro que ela vai precisar de algo a mais, né? Uma lei complementar para ser aprovada. Porque a lei complementar, para ser aprovada, ela precisa de maioria absoluta, enquanto a lei ordinária basta maioria simples. Então, a contribuição social residual realmente precisa de uma lei complementar. Além disso, para ser criada uma nova contribuição, ela tem que ser não cumulativa. O que é não cumulativo? É poder compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. Não entendi nada, Josi. Exemplo. Se eu já paguei R$10 de tributo na cadeia anterior, a próxima cadeia de venda desse produto, se eu tivesse que pagar R$30 de tributo, sendo ele não cumulativo, eu compenso o que eu já paguei na cadeia anterior com essa cadeia posterior. Então, se na cadeia anterior eu já paguei 10 e nessa eu teria que pagar 30, sendo não cumulativo, eu compenso e vou recolher só a diferença, R$20. E por fim, o quarto e último requisito para ser criada uma contribuição social nova é que, de fato, ela tem que ser nova. Assim, terá que ter fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições sociais já existentes. Ué, não é uma contribuição social nova? Então, ela tem que ser nova realmente. Para ser nova realmente, ela terá que ter fato gerador e base de cálculo distinta das contribuições sociais já existentes. Ei, você memorizou? Vamos lá? São 4 requisitos para ser criada uma contribuição social residual. Quais sejam? Só pode ser criada pela União, lei complementar, tem que ser não cumulativa e tem que ter base de cálculo e fato gerador diferente das contribuições sociais já existentes. Com isso você já consegue até responder aqui, não consegue não? Ó, foi criada, deixa eu pegar aqui, ó. Foi criada por meio de lei ordinária essa contribuição não cumulativa, destinada a garantir a expansão da Seguridade Social, utilizando fato gerador e base de cálculo distintos, é a contribuição social residual. E ela poderia ter sido criada por lei ordinária? Claro que não, tinha que ser lei complementar. Então, só com isso você já responde a essa questão, tá? A nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar. Previsão, artigo 195, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Agora, gente, envolve aqui também o princípio da anterioridade. E nós precisamos saber, porque realmente é um princípio muito cobrado pela nossa prova. Quando nós falamos do princípio da anterioridade, na verdade, são 2 princípios. São eles, princípio da anterioridade do exercício e princípio da anterioridade nonagesimal. Esses princípios estão previstos no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. Então, princípios da anterioridade do exercício e princípio da anterioridade nonagesimal. O que esses princípios dizem para nós? Dizem o seguinte: toda vez que um tributo for criado
ou majorado, esse tributo só poderá ser cobrado no próximo exercício financeiro e desde que respeitados 90 dias a contar da data da publicação da lei que houver instituído o majorado tributo. Vou repetir. Toda vez que um tributo for instituído ou majorado, esse tributo só poderá ser exigido no próximo exercício financeiro. O exercício financeiro coincide com o ano civil. Começa no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro. Então, dizer que o tributo criado ou majorado só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro quer dizer, só vai poder ser cobrado no ano seguinte. E desde que respeitados mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que houver instituído o majorado tributo. Por que de tudo isso, Josi? Para evitar a surpresa ao nosso contribuinte. Porque quando é criado um tributo ou majorado, você concorda que eu preciso de tempo para me preparar, tanto financeiramente como também psicologicamente. Porque eu vou pagar mais esse tributo. De repente é criado um tributo que não existia, ou majorado um tributo que eu era acostumado a pagar tanto. Então eu preciso de tempo. Qual é o tempo? Ano que vem. Só que não basta dizer só ano que vem. Porque se o tributo for criado dia 31 de janeiro, ano que vem já é o dia seguinte, né? 31 de dezembro, desculpe, ano que vem já é o dia seguinte, 1º de janeiro. E aí não evita surpresa nenhuma. Então, além de respeitar o próximo exercício, eu tenho que verificar se da data da publicação da lei que criou ou majorou o tributo já se passaram mais de 90 dias. Então, exemplo, se em fevereiro de 2023 for criado um tributo, eu posso já cobrar esse tributo em janeiro de 2024? Pode, por quê? Porque respeitou o próximo exercício. E é claro que de fevereiro até janeiro do ano seguinte já se passaram mais de 90 dias, então ok. Agora, e se fosse criado um tributo em dezembro? Vou colocar dia 5 de dezembro de 2023. Será que ele já vai poder ser cobrado em janeiro de 2024? Não! Como não, Josi? Em que pese já ter respeitado o próximo exercício, do dia 5 de dezembro até janeiro, não se passaram 90 dias. Então, eu tenho que esperar 90 dias para poder cobrar. Porque a regra é, primeiro, eu tenho que respeitar o próximo exercício. Aí, quando eu chego no próximo exercício, eu olho para trás para ver se já se passaram mais de 90 dias. Certo? Agora, atenção, gente. Esses princípios, como eles visam evitar a surpresa, e aqui vamos dizer uma surpresa desagradável para o contribuinte, né? Que é criado um tributo, majorado um tributo, eles só são realmente aplicáveis quando o tributo é criado ou majorado. O que eu quero dizer é, se um tributo for reduzido ou se for extinto do nosso ordenamento jurídico, eu não preciso esperar o próximo ano ou 90 dias para pagar menos tributo. Eu já posso aplicar imediatamente. As mulheres talvez me entendam melhor. Se chegar no final do mês e falar, vai sobrar um dinheirinho porque foi reduzido o tributo, você precisa de tempo para pensar com quem você vai gastar esse dinheiro? Muitos já vão saber. Bolsa, sapato, shopping, brincadeiras à parte. Mas é verdade. Se o tributo for reduzido ou excluído do nosso ordenamento, não preciso esperar o próximo exercício para pagar menos tributo, nem 90 dias. Aí, nesse caso, seria já a cobrança imediata. E o que mais tem sido cobrado também na prova da UFGV é se alterar a data de pagamento de um tributo. Alterar a data de pagamento. Não precisa respeitar as anterioridades. Porque só alterou a data. Não foi criado novo tributo, não foi majorado, apenas alterou a data. Então eu só irei aplicar, eu só preciso aplicar os princípios da anterioridade quando houver criação ou majoração de tributo, certo? E é claro, como na vida a gente sempre tem uma exceção ou outra, aqui não seria diferente.
nós temos algumas exceções. Como assim, Josi? Existem tributos que ainda quando criados ou majorados, eles não precisarão respeitar a anterioridade do exercício e não precisarão respeitar 90 dias. Isso quer dizer que esses tributos, ainda quando criados ou majorados, poderão ser cobrados imediatamente. O que você pensa na sua cabeça que uma vez criado ou majorado tem que ser cobrado imediatamente? Você concorda comigo que tudo que for guerra? Por quê, Josi? Se for criado um tributo em razão de guerra, ou eu cobro imediatamente, ou eu nem cobro, porque se eu for esperar o próximo exercício ou 90 dias, é perigoso acontecer o quê? Acabar a guerra, morrer todo mundo e não ter sido cobrado o tributo. Então, quando é criado um tributo em razão de guerra, a cobrança é imediatamente. Hoje nós temos 2 tributos de guerra, que são eles: o empréstimo compulsório de guerra, que está previsto no artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, e o imposto extraordinário guerra, previsto no 154, inciso 2 da Constituição Federal. Gente, assim como o empréstimo compulsório guerra tem que ser cobrado imediatamente, lembre-se, nós temos o empréstimo compulsório calamidade pública, que também tem que ser cobrado imediatamente. O empréstimo compulsório calamidade pública também não respeitará a anterioridade do exercício e nem a 90º. Porque se eu estou frente a uma calamidade pública, ou eu cobro imediatamente, ou corre o risco de morrer todo mundo. Além desses tributos que devem ser cobrados imediatamente, nós temos mais 3, que são eles: os regulatórios de mercado, II, IE e IOF. Os regulatórios de mercado também eu tenho que cobrar imediatamente. Ô Josi, mas faltou um, né? Faltou o IPI. Mas o IPI está numa segunda regrinha de exceção. O IPI, acompanhe, não vai precisar respeitar a anterioridade do exercício, mas terá que respeitar 90 dias. Como assim, Josi? O IPI, diferentemente dos tributos mencionados acima, ele não vai precisar esperar virar o ano, mas ele não vai poder ser cobrado imediatamente. No caso do IPI, tem que esperar 90 dias. Por quê? Porque a Constituição quis, gente. Porque ela quis assim. Tem que esperar 90 dias. Igual ao IPI, que só respeita 90 dias, guarde aí, só 90 dias. Só 90 dias é também quando houver aquele caso de redução e restabelecimento da CID combustível e do ICMS combustível. Então, quando houver redução e restabelecimento da CID combustível e ICMS combustível, eu só respeito 90 dias. Qual o cuidado que eu tenho que tomar quando o assunto é CID combustível e ICMS combustível? Que é respeitar 90 dias no caso de restabelecimento. Quando eu reduzir, eu não preciso esperar nada, mas restabeleceu 90 dias. Pegadinha da FGV. E se a prova falar majorou? Majorou, respeita tudo. A Constituição é clara. É só em caso de redução e restabelecimento. Mas para reduzir, eu não preciso esperar nada. Isso já caiu em FGV em primeira fase. Então, quando for CID combustível e ICMS combustível, lembre-se, eu só vou respeitar 90 dias em caso de restabelecimento. Se houver redução, não preciso esperar nada. E se houver majoração, aí eu respeito tudo, inclusive o próximo exercício. Para fecharmos aqui essa segunda categoria de exceção, lembre-se da contribuição social. A contribuição social só precisa respeitar 90 dias. Se criada uma contribuição social ou majorada uma contribuição social, eu não preciso esperar o próximo exercício. Só espero 90 dias. E para finalizarmos essas exceções, ainda há tributos que, uma vez instituídos ou majorados, eles respeitam o próximo exercício, mas não precisam respeitar 90 dias. Como assim, Josi? Aqui você pode memorizar da seguinte forma: respeita o próximo exercício e não precisa esperar 90 dias?
pode ser cobrado no dia 1º de janeiro. Pode ser cobrado no dia 1º de janeiro. Quem é que está nessa categoria de exceção? O imposto de renda e quando houver alteração na base de cálculo de IPTU e IPVA. Cuidado que devemos ter aqui, quando o assunto for IPTU e IPVA, só não vai respeitar 90 dias se a alteração for na base de cálculo. Qual que é hoje a base de cálculo do IPTU? Valor do imóvel. Qual é a base de cálculo do IPVA? Valor do automóvel. Se mudar essa base de cálculo, aí eu não preciso respeitar 90 dias. Qual que é a pegadinha da FGV? A prova vai dizer, mudou a alíquota, de 2% foi para 3%, de 3% foi para 4%. Aí respeita tudo. Respeita o próximo exercício, respeita 90 dias. Porque a Constituição diz que só não respeita 90 dias, no caso do IPTU e do IPVA, se a alteração for na base de cálculo. Já com relação ao imposto de renda, pode mudar qualquer coisa. No imposto de renda pode mudar a base de cálculo, pode mudar a alíquota, que não vai respeitar 90 dias. Certo? Josi, como é que eu vou guardar isso? A minha dica é, pense que para cada exceção aqui, categoria de exceção, nós temos 4 exceções. Veja, mentaliza assim, que eu vou cobrar imediatamente, que não respeita nada. Tudo que for guerra, I, IE, IOF. 4. Vai, fala comigo para você memorizar. Que eu vou cobrar imediatamente, tudo que for guerra, I, IE, IOF. Agora, só respeita 90 dias, só 90 dias. IPI, CID combustível, ICMS, combustível e contribuição social, só 90 dias, só 90 dias. IPI, CID combustível, ICMS, combustível e contribuição social, só 90 dias, só 90 dias. E a última exceção é, respeita o próximo exercício, mas não respeita 90 dias. Imposto de renda e conta base de cálculo. E base de cálculo de IPTU e IPVA. Fechamos 4. Então, diga aí, só respeita o próximo exercício. IR, base de cálculo de IPTU e IPVA. Foi? Então, passamos para o próximo bloco para finalizarmos aqui a correção dessas questões. Estou te esperando no próximo bloco, não saia daí. Vamos lá, pessoal, correção da questão de número 3. Coloquei de camisa, sim, mas é que ocorreu um incidente aqui e então tive que trocar a camisa. Mas continuamos, você não está perdendo nenhuma questão, fique tranquilo. Questão de número 3, acompanhe comigo a leitura. Determinado Estado da Federação publicou em julho de 2015 a Lei número 123 de 2015, que majorou o valor das multas e das alíquotas de ICMS. Em fevereiro de 2016, em procedimento de fiscalização, aquele Estado constatou que determinado contribuinte, em operações realizadas em outubro de 2014, não recolheu o ICMS devido. Por conta disso, foi efetuado um lançamento tributário contra o contribuinte, exigindo-lhe o ICMS não pago e a multa decorrente do inadimplemento. O lançamento em questão só estará correto se as multas e alíquotas forem as previstas na Lei 123. Letra B. As alíquotas foram as previstas na 123 e as multas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. As multas e as alíquotas forem as previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. Letra D. As multas forem as previstas na lei número 123 de 2015 e as alíquotas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. Bom, pessoal, aqui nós já vamos trabalhar com outro princípio que também é muito cobrado na nossa prova da FGV, sobretudo em primeira fase, que diz respeito ao princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade, ele está previsto, para quem quiser anotar,
no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. O que nós temos por esse princípio? Nós temos que a lei tributária, ela só vale daqui para frente. Ela não pode alcançar fatos pretéritos, porque a lei tributária é irretroativa. Então, guarde, a lei tributária, ela vale daqui para frente. Ela não pode alcançar fatos pretéritos, porque ela é irretroativa. Bom, quando nós dizemos, então, que a lei tributária é irretroativa, sabemos que a lei vale daqui para frente, nunca podendo retroagir. Ocorre, como você já está se acostumando, que no direito tributário, assim como na nossa vida, sempre tem uma exceção ou outra. E aqui não é diferente. Existem, no entanto, 3 situações que a lei tributária poderá retroagir, ou seja, existem 3 situações em que a lei tributária poderá voltar e ser aplicada para o passado. Mas a regra é que a lei tributária é irretroativa. Quais são essas exceções? Quais são essas 3 possibilidades que a lei tributária poderá retroagir para alcançar fatos pretéritos? A primeira possibilidade está presente no artigo 106 do nosso CTN, inciso 1. Poderá retroagir a lei que for expressamente interpretativa e desde que não culmine penalidade. Então, a primeira possibilidade da lei tributária retroagir é quando se tratar de uma lei expressamente interpretativa, mas desde que não culmine penalidade. Josi, o que é uma lei interpretativa? A lei interpretativa é aquela que vem definindo o alcance e o conteúdo de uma lei anterior. Se nós tivermos, portanto, uma lei interpretativa que está definindo o conceito, o conteúdo de uma lei anterior, desde que não culmine em penalidade, essa lei poderá retroagir. Então, primeira exceção. Segunda exceção, que permite a lei tributária retroagir no tempo. A segunda exceção também está no artigo 106, incisos 2 e 3 do nosso CTN. E aqui temos que tomar um cuidado. A lei só poderá retroagir quando se tratar de um ato não definitivamente julgado. Então, quando se tratar de um ato não definitivamente julgado e a lei excluir infrações ou reduzir penalidades. Então, aqui, muito cuidado para não confundir. E, na verdade, essa é a segunda possibilidade de retroagir, é a mais cobrada na FGV. Então, veja, essa segunda possibilidade diz, para que a lei possa retroagir, primeiro, deve se tratar de um ato não definitivamente julgado. Então, a primeira coisa que nós teremos que observar é se trata-se de um ato não definitivamente julgado. Em segundo lugar, ainda que se tratar de um ato não definitivamente julgado, não é qualquer lei que poderá retroagir, mas a lei que excluir infrações ou reduzir penalidade. Penalidade em direito tributário é multa. Então, a lei que reduzir a multa, desde que se trate de um ato não definitivamente julgado, essa lei poderá retroagir. Vamos para o exemplo clássico da FGV, que ela acaba só mudando ali um tributo, a data, mas em essência é o que acaba sempre caindo na nossa prova. Vamos imaginar que em 2020, a alíquota do ICMS era de 10% e a multa pelo inadimplemento era de 30%. Determinado contribuinte deixou de pagar o ICMS na data correta, por entender que era indevido, e ele está discutindo, ele fala, não é devido, aí vem o fisco e diz, é devido. Eis que em 2024 tem-se uma nova lei referente ao ICMS, mas que reduz o ICMS para 5%. E reduz a multa também para 15%.
Digamos que o nosso contribuinte é condenado a pagar esse ICMS. A pergunta que se faz é, tendo em vista que ele foi condenado a pagar o ICMS, ele perdeu a disputa, ele vai recolher agora com base na nova lei? A nova lei diz, 5% e multa de 15%. Essa nova lei poderá retroagir só uma parte dela. Qual? A que reduziu a multa. Puxa, Josi, mas reduzir o tributo é super legal para o contribuinte. Eu sei, mas guarde. Via de regra, a lei tributária não pode retroagir. Via de regra, a lei vale daqui para frente. Ah, mas reduziu o tributo, não importa. A lei só vai poder retroagir nas exceções. A primeira exceção diz o quê? Quando for uma lei expressamente interpretativa, desde que não combine penalidade. A segunda exceção é, em se tratando de um ato não definitivamente julgado, é o caso, a lei excluir infrações ou reduzir a penalidade. Então, nessa parte que reduziu a penalidade, a lei poderá retroagir. Mas essa, ainda que reduziu o tributo, não pode. Aliás, o que vale é a redação do caput do artigo 144 do nosso CTN, que diz: a lei tributária que se aplica é a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, qual é a lei que eu vou aplicar? A vigente à época da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada, porque essa é a regra. A lei tributária só vale daqui para frente, então eu sempre aplico a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Exceção, quando se tratar de uma lei expressamente interpretativa, desde que não combine penalidade. Segunda exceção, em se tratando de um ato não definitivamente julgado, aquela lei que excluir infrações ou reduzir penalidade. Quanto à multa reduzida, pode retroagir, mas retroagir o tributo não pode, porque eu aplico a lei vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, certo? E a terceira e última exceção está no artigo 144, parágrafo 1º do CTN, e diz que poderá retroagir a lei que criar novos métodos para fiscalizar ou arrecadar. Então, veja bem, a terceira e última possibilidade para uma lei tributária retroagir é quando a lei criar novos métodos para fiscalizar ou arrecadar. Tirando essas três hipóteses, a lei tributária nunca pode retroagir. Só para fecharmos aqui, juro que é a última vez, quando é que a lei tributária pode retroagir? 3 situações. Primeira, em se tratando de uma lei, diga aí comigo, expressamente interpretativa desde que não combine penalidade. Segunda hipótese, em se tratando de um ato não definitivamente julgado, a lei excluir infrações ou reduzir penalidade. E terceira possibilidade, quando vier uma lei que criar novos métodos para fiscalizar ou arrecadar, certo? Então, voltando lá para a nossa questão, o que a gente tem? Vamos ler de novo. Determinado Estado da Federação publicou em julho de 2015 a Lei número 123 de 2015, que majorou o valor das multas e das alíquotas de ICMS. Em fevereiro de 2016, em procedimento de fiscalização, aquele Estado constatou que determinado contribuinte em operações realizadas em outubro não recolheu ICMS devido. Por conta disso, foi efetuado o lançamento tributário contra o contribuinte, exigindo-lhe o ICMS não pago e a multa decorrente do inadimplemento. O lançamento em questão só estará correto se, o fato gerador ocorreu em 2014. Aí só em 2015 é que veio uma nova lei que majorou o valor das multas, então das multas ainda inclusive majorou, e das alíquotas. Para um fato gerador que ocorreu em 2014, qual a lei que eu tenho que usar? A lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. E essa nova lei de 2015, como ela majorou as alíquotas e majorou a multa também, ela aplica-se dali para frente. Então, a resposta correta é: as multas e as alíquotas forem as previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. Resposta C de casa, com base no artigo 144 do CTN.
Ô, Josi, por que dessa vez a multa não retroagiu? Porque o artigo 106, inciso 2 do CTN diz que vai poder retroagir quando a lei reduzir a multa. Nesse caso, aumentou. Então, não tem por que falar em retroagir a lei, certo? Próxima questão, vamos lá. Questão de número 4. Município X, na tentativa de fazer com que os cofres municipais pudessem receber determinado tributo com mais celeridade, publicou em maio de 2017 uma lei que alterava a data de recolhimento daquela exação. A lei dispunha que os efeitos das suas determinações seriam imediatos. E aí? Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei é válida, mas apenas poderia entrar em vigor 45 dias após a sua publicação. Letra B. A lei é inconstitucional, uma vez que não respeitou o princípio da anterioridade. A lei é constitucional, uma vez que nessa hipótese não se sujeita ao princípio da anterioridade. A lei é válida, mas só poderia vigorar 90 dias após a sua publicação. Nós já vimos aqui sobre o princípio da anterioridade. E eu só preciso utilizar os princípios das anterioridades, tanto do exercício como nonagesimal, quando se tratar de instituição ou majoração de tributo. Alterar a data de pagamento do tributo não precisa respeitar a anterioridade. Por quê? Porque alterar a data do pagamento de um tributo, ainda que seja para antecipar o seu pagamento, não é criação de novo tributo e nem majoração. Nesse sentido, nós temos inclusive a súmula vinculante de número 50. Quando altera-se a data de pagamento de um tributo, não precisa respeitar as anterioridades. Então, nesse caso, a lei é constitucional, uma vez que nessa hipótese não se sujeita ao princípio da anterioridade. Gente, é impressionante como essa questão tem sido cobrada nas provas da FGV. Impressionante, realmente. Vou buscar aqui o outro slide pra gente. Deixa eu até pegar aqui pra gente, para continuarmos com a correção das nossas questões. Questão agora de número 5. Vamos ver aqui, vamos fazer essa leitura da questão de número 5. Acompanhem comigo. Em 2015, o município X estabeleceu, por meio da Lei 123, alíquotas progressivas. Alíquotas progressivas do IPTU, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, tendo em conta o valor do imóvel. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui nós falamos sobre outro princípio também que tem sido muito cobrado na FGV e eu acredito que tem muita chance de cair na nossa prova porque tivemos uma reforma. Em razão da reforma tributária, mexeu aqui também com a progressividade. Então, vamos falar, antes de ler as alternativas, sobre esse princípio da progressividade. O que é o princípio da progressividade? Você vai analisar a progressividade toda vez que, quando você olhar para um tributo, a base de cálculo do tributo aumentou e junto aumentou a alíquota. Então, toda vez que a base de cálculo de um tributo aumentar e eu observo que a alíquota também aumentou, eu falarei que o tributo é progressivo. Geralmente, os tributos são chamados de proporcionais. Por quê? Porque geralmente aumenta-se a base de cálculo, mas a alíquota permanece inalterável. Quando a base de cálculo aumenta e a alíquota fica inalterável, nós dizemos que o tributo é proporcional. Então, a diferença entre um tributo progressivo para um tributo proporcional é que no progressivo aumentou a base de cálculo, aumenta também a alíquota. No proporcional, aumenta a base de cálculo, mas a alíquota fica inalterável. Nós temos apenas 4 tributos progressivos. Aliás, 4 impostos progressivos, que são eles: o imposto de renda, o ITR,
o IPTU e o ITCMD. O imposto de renda tem a sua progressividade prevista no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. E aqui, na progressividade do imposto de renda, é tão somente para dizer o imposto de renda é progressivo, ou seja, aumentou a base de cálculo do imposto de renda, aumenta a alíquota. E é muito fácil verificarmos, sobretudo quando se refere ao imposto de renda da pessoa física. Nós temos 5 faixas de tributação na pessoa física. Nós temos aqueles que ganham, até agora aumentou, até 2 salários mínimos, vai estar na faixa de isenção, não vai pagar nada. Aí se ganha um pouquinho mais, já vai pagar 7,5% de imposto de renda, mais ainda vai pagar 15%, mais ainda 22,5%, até que chegue no teto máximo de 27,5%. Então, conforme aumentar a renda, ou seja, a base de cálculo do imposto de renda, aumenta a alíquota. Então, eu digo que ele é progressivo. O segundo imposto que é progressivo na nossa Constituição Federal é o ITR, que tem previsão no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1. O ITR tem a progressividade para desestimular a manutenção de terras improdutivas. Então, a Constituição diz, para desestimular a manutenção de terras improdutivas, terão alíquotas progressivas o ITR. Então, se o imóvel rural não cumprir a sua função social, ele vai ter alíquotas que vão aumentando, as alíquotas progressivas. O IPTU, ele tem 2 tipos de progressividade, e é justamente o que cobra essa questão. A primeira progressividade do IPTU veio já com o advento da nossa Constituição Federal, em 88, está previsto no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2. E aqui, a progressividade, ela é no tempo, também para o imóvel que não cumpre a função social. Aí você vai perguntar, imóvel urbano que não cumpre a função social? Quando que um imóvel urbano cumpre a sua função social? Quando ele tem uma área construída. De modo, então, que um terreno baldio, que não tem nada construído, ele não cumpre a função social. Então, ele vai ter alíquotas progressivas no tempo. Por que alíquotas progressivas no tempo? Quanto mais tempo ele ficar sem cumprir a função social, maiores serão as alíquotas. Então, a primeira progressividade do IPTU é em razão do cumprimento da função social do imóvel urbano. Mas nós tivemos uma emenda na Constituição Federal e que trouxe uma segunda progressividade para o IPTU. Essa progressividade está prevista no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1. E aqui diz respeito ao valor do imóvel, ou seja, quanto maior for o valor do imóvel, maior será a progressividade, maior a alíquota a ser paga. Então, isso veio com uma emenda à nossa Constituição lá em 2000, por meio da emenda de número 29. E para finalizarmos, temos a progressividade do ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes ou Doações de quaisquer bens ou direitos. O ITCMD, até a emenda de número 132, ou seja, até a reforma tributária, não tinha progressividade expressa na Constituição Federal. Mas ainda assim já podia ter alíquotas progressivas porque o Supremo reconhecia a progressividade do ITCMD e a banca já aplicava o entendimento jurisprudencial. Mas com a reforma tributária, nós temos agora a previsão expressa na Constituição Federal sobre a progressividade do ITCMD. Então, o ITCMD poderá ter alíquotas progressivas, sim. Então, isso é uma novidade do ponto de vista de texto constitucional. Já se valia na prática de alíquotas progressivas, mas agora há previsão na nossa Constituição Federal. Então, por isso, eu acredito que tem muita chance de aparecer na nossa prova.
Só para fecharmos a questão, então, nós temos aqui a alíquota progressiva do IPTU, assinale a afirmativa correta. Letra A. A lei é inconstitucional, pois a Constituição da República admite alíquotas progressivas do IPTU apenas se destinadas a assegurar o cumprimento de função social da propriedade. Então, hoje a gente já tem dois tipos de progressividade do IPTU, tanto para cumprir a função social do imóvel urbano, como também em razão do valor do imóvel. Então, errada a letra A. Letra B, é inconstitucional, pois viola o princípio da isonomia? Não, admite-se. Letra C, a lei está de acordo com a Constituição da República e a fixação de alíquotas progressivas poderia até mesmo ser estabelecida por decreto. Ó, a primeira parte está correta, mas a segunda é errada, né? E letra D, a lei está de acordo com a Constituição da República, que estabelece a possibilidade do IPTU ser progressivo em razão do valor do imóvel. Perfeito. Letra D está correta. Eu não posso admitir, a letra C está errada, porque eu não posso admitir que decreto majore a alíquota. A gente viu isso também na nossa aula ao resolvermos questões. Então, a questão 5 ficou como letra correta, a letra D de dado. Próxima questão, vamos lá para a nossa questão de número 6. O que temos aqui? O reitor de uma faculdade privada, sem fins lucrativos, cujas receitas, inclusive seus eventuais superávites, são integralmente reinvestidas no estabelecimento de ensino, deseja saber se está correta a cobrança de impostos efetuada pelo fisco, que negou a pretendida imunidade tributária sob o argumento de que a instituição de ensino privada oferia lucros. Na hipótese sobre a atuação do fisco, assinale a afirmativa correta. Antes de analisarmos as alternativas, vamos trabalhar com o tema central dessa questão, que é imunidade tributária. Imunidade é um tema muito recorrente na nossa prova da FGV, sobretudo na primeira fase, então vale a pena nos debruçarmos aqui sobre imunidade. A imunidade, a grosso modo, para você compreender, para a prova da OAB é o suficiente, corresponde a uma dispensa constitucional do dever de pagar o tributo. A imunidade é quando a Constituição Federal diz para eu não pagar o tributo. Josi, é a mesma coisa que isenção? Não, não e não. Imunidade está na Constituição Federal. E a isenção decorre de lei. A isenção, na prática, resulta no não pagar tributo também, mas em razão de uma previsão legal. Então, a grosso modo, para fins da FGV, que compreende o conceito de isenção, tal como definido pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que a isenção corresponde a uma dispensa legal do dever de pagar o tributo. A imunidade corresponde a uma dispensa constitucional do dever de pagar o tributo. E a isenção a uma dispensa legal do dever de pagar o tributo. Então, a imunidade está na Constituição e a isenção está na lei. Em razão dessa primeira grande diferença, é claro que nós temos outras diferenças e que isso tem sido cobrado na prova da FGV. A segunda diferença é que a imunidade, justamente por estar prevista na Constituição Federal, é irrevogável. É irrevogável porque, na verdade, trata-se de cláusula pétrea. É uma garantia do nosso contribuinte. Então, a imunidade é irrevogável. A isenção, via de regra, ela poderá ser revogada a qualquer momento. Então, a isenção, via de regra, pode ser revogada a qualquer momento. Mas existe uma exceção. Exceção essa que está prevista lá no artigo 178 do nosso CTN. Qual é a exceção? A isenção por prazo certo e sob certas condições, essa é irrevogável. Então, em que pese a isenção, via de regra, poder ser revogada a qualquer instante,
A isenção por prazo certo e sob certas condições é irrevogável. Nesse sentido, tem-se inclusive a súmula de número 544 do Supremo Tribunal Federal, que diz que essa isenção, chamada de isenção onerosa, porque é por prazo certo e sob certas condições, ela é irrevogável. Josi, como assim uma isenção por prazo certo sob certas condições? Imagine que a lei diz, durante 10 anos você não vai ter que pagar determinado tributo, mas desde que você tenha 50 funcionários em sua empresa que sejam portadores de uma determinada deficiência. Então, é uma isenção por prazo certo e sob certas condições. Essa é irrevogável. Todas as demais podem ser revogadas a qualquer momento, mas essa por prazo certo, sob certas condições, é irrevogável. E uma terceira grande diferença entre imunidade e isenção é que quando eu estou frente a uma imunidade tributária, eu posso me valer de todos os métodos de interpretação. Então, frente a uma imunidade, podemos nos valer de todos os métodos de interpretação. Já quando estou frente a uma isenção, só posso me valer da interpretação literal. O que é mesmo uma interpretação literal? É aquela que eu olho para a lei e eu interpreto exatamente como está escrito na lei. Então, a imunidade, eu posso me valer de todos os métodos de interpretação. O literal, o histórico, o sistemático, o ampliativo, o restritivo. Mas na isenção, eu só posso me valer do método literal, certo? Gente, sobre imunidade, porque voltando para a nossa questão de número 6, a imunidade, como eu te disse, ela está prevista na Constituição Federal. E nesse sentido, nós dividimos as imunidades em 2 segmentos. Chamamos de imunidades específicas e imunidades genéricas. O que é uma imunidade específica? Como o próprio nome já diz, é uma imunidade específica de determinado tributo. É quando a Constituição diz, não vai incidir aquele tributo. Exemplo, não incide ICMS sobre mercadorias e serviços destinados ao exterior. Tá vendo? É aquele tributo que não vai incidir. As imunidades genéricas, essas estão previstas no artigo 150, inciso 6 da nossa Constituição Federal. E o cuidado que nós temos que tomar aqui é que quem está no artigo 150, inciso 6, na verdade, só não vai pagar impostos. Então, a imunidade é só para impostos. Logo, a pessoa que está no artigo 150, inciso 6, vai ter que pagar as demais espécies tributárias, ou seja, taxas, contribuições de melhoria, contribuições, empréstimo compulsório. Porque quem está na imunidade genérica só não paga impostos. A imunidade se refere a impostos. Na específica, não. A específica pode ser com relação a qualquer espécie tributária, desde que haja previsão na Constituição Federal. Tem imunidade de taxa, tem imunidade de contribuição social, de contribuição de intervenção no domínio econômico. Agora, quando eu falo de imunidade genérica, que é que está lá no artigo 150, inciso 6, a pessoa só tem imunidade de impostos, só não vai pagar impostos, mas terá que pagar todas as demais espécies tributárias. Gente, quais são essas imunidades aqui? Para resolvermos a questão de número 6. A imunidade que se refere à questão de número 6 é a chamada imunidade subjetiva, que está no artigo 150, inciso 6, a linha C da nossa Constituição Federal. E o que eu tenho aqui? Imunidade subjetiva é de sujeito. Então, são 4 pessoas que têm sorte na vida de não pagar imposto. Por que eu digo que tem sorte na vida? Porque quando você escreve sorte na sua prova, tá? Você já vê aqui a imunidade. E aí só faltou a última imunidade, que está na linha E, que é a imunidade de CDs e DVDs de artistas nacionais.
Então, hoje, CDs e DVDs de artistas nacionais não pagam impostos. Quando eu escrevo sorte, além de me trazer sorte da prova, eu tenho aqui as outras 4 imunidades do artigo 150, inciso 6. E a imunidade subjetiva está aqui, justamente no nosso S de sorte. Subjetiva. Então, a pessoa tem sorte de não pagar imposto. Quais são essas pessoas que têm sorte de não pagar imposto? São elas, as entidades de assistência social sem fins lucrativos, as entidades de educação sem fins lucrativos, partidos políticos e suas fundações e o Sindicato dos Trabalhadores. Então, essas são as pessoas que têm sorte na vida de não pagar imposto. Vejam, para que essas pessoas, no entanto, tenham imunidade, ou seja, não paguem impostos, elas terão que cumprir 3 requisitos que estão no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, só para você repetir aqui comigo. Quais são essas pessoas que têm imunidade? Entidade de assistência social sem fins lucrativos, entidade de educação sem fins lucrativos, partidos políticos e suas fundações e Sindicato dos Trabalhadores. E essas 4 pessoas terão imunidade se cumprirem 3 requisitos, quais sejam: não distribuir lucros, não remeter valores ao exterior e manter os livros contábeis em dia. Então, essas 4 pessoas, entidade de assistência social sem fins lucrativos, entidade de educação sem fins lucrativos, partidos políticos e suas fundações e Sindicato dos Trabalhadores, terão imunidade se não distribuírem lucros, não remeterem valores ao exterior e manterem os livros contábeis em dia. Certo? Gente, às vezes, falar que a entidade de educação cobra uma mensalidade não quer dizer que ela vai perder a imunidade. Porque o fato de cobrar a mensalidade, por si só, não faz perder a imunidade. O que faz ela perder a imunidade? Distribuir lucros, tá? Então, distribuir lucros. Mas se ela aplica o dinheiro para a atividade dela, 0 problema. Aproveitando que estamos na imunidade subjetiva, mais uma informação importante. Os partidos políticos, além de terem que cumprir esses 3 requisitos que estão no artigo 14 do CTN, eles terão que cumprir mais 2 requisitos, quais sejam: estar devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral e não atentar contra costumes e princípios do nosso ordenamento jurídico. Então, os partidos políticos, eles não podem atentar contra princípios e costumes do ordenamento jurídico e devem estar devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Feitas essas considerações, ainda vale a pena você ter aí em mente o artigo 150, parágrafo 4º da Constituição, que diz o seguinte: tudo que estiver em nome dessas pessoas, entidade de assistência social sem fins lucrativos, entidade de educação sem fins lucrativos, partidos políticos e suas fundações e Sindicato dos Trabalhadores, tudo que estiver em nome deles e cumprirem a sua finalidade, não vai pagar imposto. Então, observe, tudo que estiver em nome dessas 4 pessoas e cumprir a sua finalidade, não paga imposto. Exemplo: se essas pessoas têm imóveis em seu nome, alugados para terceiros, mas com dinheiro da locação cumpre a finalidade, esses imóveis estão imunes do IPTU. Por quê? Porque está em nome de uma dessas pessoas e cumpre a finalidade. Nesse sentido, temos a súmula vinculante de número 52, que diz exatamente isso. Os imóveis em nome das pessoas, do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, que estejam alugados para terceiros, mas com dinheiro da locação cumprem a sua finalidade, não vão pagar IPTU. Então,
Importante essa súmula vinculante de número 52. Vamos voltar aqui para a questão para responder. E aí eu vou falar mais um pouquinho sobre imunidade. Questão de número 6 diz: o reitor de uma faculdade privada sem fins lucrativos, cujas receitas, inclusive seus eventuais superávites, são integralmente reinvestidas no estabelecimento de ensino, deseja saber se está correta a cobrança de impostos efetuada pelo fisco, que negou a pretendida imunidade tributária sob o argumento de que a instituição de ensino privada oferia lucros. Na hipótese sobre a atuação do fisco, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições de ensino que não sejam superavitárias. Não, gente, não tem problema. O que não pode é distribuir lucros. Não pode distribuir lucros. Letra B. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições públicas de ensino. Não, menina. Letra C. O fisco não agiu corretamente, pois não há impedimento à distribuição de lucro. A distribuição de lucro tem impedimento, sim. E letra D. O fisco não agiu corretamente, pois, para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária, desde que o superávit seja revertido para suas finalidades. Perfeito. Eu posso ter lucro. O que eu não posso é dividir o lucro. Mas se eu utilizar o lucro para cumprir a finalidade da pessoa, aí não tem problema. Eu não perco a imunidade. Certo? Gente, eu vou chamar para um terceiro bloco para falar mais um pouquinho sobre imunidade, até porque nós temos aí também alteração na imunidade tributária e isso pode ser objeto de cobrança na sua primeira fase da OAB. Então fica aqui comigo que a gente vai falar mais um pouquinho sobre imunidade e temos ainda mais duas questões para resolvermos. Estou te esperando no nosso terceiro bloco. Vamos lá, queridos, ainda mais um pouquinho sobre imunidade tributária, com base na reforma tributária, nas alterações para que vocês possam acertar qualquer questão referente à imunidade. Bom, o artigo 150, inciso 6 da nossa Constituição Federal, trata, como eu disse no bloco anterior, sobre as imunidades genéricas, de modo que quem está no artigo 150, inciso 6, tem sorte de não pagar imposto. Pois bem, o artigo 150, inciso 6, tem 5 alíneas, a linha A, B, C, D e E. Na questão de número 6, nós falamos sobre a imunidade da linha C, que diz respeito à imunidade subjetiva. Eu quero que você tenha atenção agora para a imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha B, que sofreu alteração com a reforma tributária. Qual é a imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha B? É a imunidade dos templos de qualquer culto. Mas veja, antes da reforma, tinha escrito na Constituição Federal tão somente nesse sentido, imunidade dos templos de qualquer culto. O que mudou? Hoje está escrito lá que a imunidade é das entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes. Então, digamos que alargou um pouquinho mais a imunidade. O que antes estava seco, que era a imunidade dos templos de qualquer culto, agora, digamos que teve uma interpretação aí extensiva. Porque diz o artigo que a imunidade é de entidades religiosas, templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Então, nós tivemos aí uma interpretação mais extensiva dessa imunidade que antes dizia que era só dos templos de qualquer culto. Agora, vou repetir, a imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha B, aumentou, alterou a sua redação para dizer a imunidade é das entidades religiosas, é dos templos de qualquer culto, é também das organizações assistenciais e beneficentes ligadas às entidades religiosas, tá? Aqui, essa imunidade, ela trabalha, na verdade,
com a liberdade de culto. De forma, então, que hoje as pessoas têm liberdade religiosa e tudo que estiver em nome da instituição religiosa, desde que cumpra a sua finalidade, também não vai pagar imposto. Então vejam, bem parecido com o que eu disse para vocês referente à linha C, que tudo que estivesse em nome daquelas pessoas da linha C e cumprisse a finalidade não ia pagar imposto, o mesmo se repete para essa imunidade das entidades religiosas. O artigo 150, parágrafo 4º da Constituição Federal diz: tudo que estiver em nome das entidades religiosas, bem como dos templos de qualquer culto, as suas atividades, organizações assistenciais e beneficentes, desde que cumpra a sua finalidade, não vai pagar imposto. Assim, se a igreja tiver imóveis que ela alugue para terceiros, mas com o dinheiro da locação ela cumpra as suas finalidades, esses imóveis também não vão pagar IPTU, porque está em nome da igreja e cumpre a sua finalidade. E olha também, em decorrência de outra alteração anterior, uma alteração por meio da emenda de número 116, nós temos uma outra imunidade relacionada aos templos, às entidades religiosas. Essa outra imunidade, anote aí, está no artigo 156, parágrafo 1º-A da Constituição Federal. E aqui diz o seguinte: ainda que a igreja seja locatária de um imóvel, então ó a diferença. Aqui agora a igreja é locatária de um imóvel, esse imóvel não vai pagar IPTU, porque quem é a locatária é a igreja. Então veja, a primeira imunidade que eu te falei é a igreja como proprietária de um imóvel e aí ela aluga para um terceiro. E se ela usa o dinheiro da locação para cumprir sua finalidade, ela não vai pagar IPTU. E essa segunda imunidade que eu estou te falando, do artigo 156, parágrafo 1º-A da Constituição Federal, a igreja ela não é proprietária. Vamos imaginar que eu seja proprietária de um imóvel. Eu não tenho imunidade, então, via de regra, eu tenho que pagar IPTU. Mas se eu alugar o meu imóvel para uma igreja, o artigo 156, parágrafo 1º-A da Constituição Federal diz: então, nesse caso, não vai ter que pagar IPTU, porque quem é a locatária é uma igreja. Então, tudo agora que tiver envolvido a igreja, seja a igreja proprietária ou locatária do imóvel, cumprindo as suas finalidades, não vai pagar IPTU, certo? Então, isso eu queria muito trazer para vocês, porque como decorre de alterações aqui recentes, né? Uma em razão da emenda 116 e a outra mais recente é a emenda 132, pode cair na nossa prova, tá certo? Agora sim, vamos para a questão de número 7, que nós temos aqui. Questão de número 7 diz: o município X, graças a uma lei municipal publicada no ano de 2014, concedeu isenção, agora estamos falando de isenção de IPTU aos proprietários de imóveis cujas áreas não ultrapassem 70 metros quadrados. João possui um imóvel nessa condição e procura seus serviços como advogado para saber se deve pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos instituída pelo município. Ora, a lei trouxe isenção de IPTU, né? Então, agora ele já quer também não pagar mais nada? Cuidado com isso. Diante desse quadro fático, assinale a afirmativa correta. Letra A. João não deve pagar a taxa de coleta, uma vez que a isenção de IPTU se aplica a qualquer outro tributo. Não, né, gente? Nós vimos, sobretudo, que a interpretação de uma isenção, ela é literal. Se a lei diz você não vai pagar IPTU, eu não vou pagar o IPTU. Além disso, que essa visão da interpretação literal encontramos no artigo, só para você anotar aí, 111 do CTN. Além disso, nós temos também, lá no artigo 177 do CTN, que a isenção, ela não se estende para taxas e nem contribuições de melhoria. A isenção é para aquele determinado imposto. Então, tudo errado aqui, a letra A.
Letra B. João não deve pagar a taxa de coleta, porque sendo a lei instituidora da taxa posterior à lei que concedeu a isenção, por esta é abrangida, ficando João desobrigado. Não. Também temos isso. Se o tributo vier depois da lei que concedeu a isenção, eu vou ter que pagar aquele tributo. Porque não tem também como eu ter uma isenção para tudo o resto que existir depois daquela lei que trouxe a isenção, gente. Não tem cabimento, tá? Então, letra B também está errada. Letra C. João deve pagar a taxa de coleta, porque a isenção só é extensiva às contribuições instituídas pelo município. Não, não é extensiva. João deve pagar a taxa de coleta, porque, salvo disposição de lei contrário, a isenção não é extensiva às taxas. Verdadeira. Letra D está corretíssima. E última questão, vamos lá para a nossa última questão de número 8. O Estado Y lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica para cobrança de créditos de impostos sobre o ICMS decorrentes da produção e venda de livros eletrônicos. Opa! Livros eletrônicos. Adicionalmente aos créditos de ICMS, o Estado Y cobrou o pagamento de multa em decorrência do descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista. Tendo isso em vista, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos primeiro falar aqui sobre livros eletrônicos. A imunidade genérica prevista na linha D, que trata justamente da imunidade chamada objetiva. Nessa imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha D, quem tem imunidade não são pessoas, são objetos. Por isso, imunidade objetiva. Quais seriam esses objetos que têm imunidade? Anote aí quem é de anotar. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Então, esses são os objetos que gozam de imunidade. Quando nós falamos de imunidade de livros, a primeira pergunta que se faz é: quais são esses livros que têm imunidade? São todos os livros que tenham transmissão de pensamentos e ideias formalmente originadas. Então, um livro que tiver transmissão de pensamento e ideias formalmente originadas tem imunidade. Só não vai ter imunidade aquele livro que não tenha nada escrito, livro em branco. A exemplo, livro caixa, que muito se utiliza na contabilidade, que de um lado coloca a receita, do outro lado coloca as despesas. Ou ainda, aquele chamado livro ponto, que algumas pessoas quando chegam em seus locais de trabalho têm que assinar. O livro, quando não tem nada escrito, aí não tem imunidade. Mas se tiver transmissão de pensamento e ideias formalmente originadas, tem imunidade. Exemplo, muito se discutiu no passado e já caiu em pegadinha de FGV se álbum de figurinha tem imunidade. O Supremo Tribunal Federal já julgou e entendeu que o álbum de figurinha é o primeiro livro feito para criança, pedagogicamente feito para criança, e por isso tem imunidade tributária, porque é o primeiro contato da criança com esse mundo da informação, da cultura, da educação. Então, álbum de figurinha que tenha, né, informações vai ter imunidade, equipara-se a um livro. Até a ministra Ellen Grace, quando julgou, ela disse: é um livro feito pedagogicamente para crianças. Apostila, também o Supremo Tribunal Federal já julgou e disse: apostila nada mais é do que um livro de folhas soltas, então tem imunidade. Em 2017 só, o Supremo considerou que o livro eletrônico goza de imunidade tributária. Afinal de contas, o livro eletrônico tem a mesma finalidade de um livro impresso, não é mesmo? Então, por isso, merece a imunidade tributária. Só para abrangermos um pouquinho mais sobre essa imunidade, observe que os únicos insumos que gozam de imunidade é o papel e o que se assemelha ao papel. Então, a tinta utilizada para fazer livro, por exemplo, não tem imunidade. Porque o que tem imunidade é o papel e aquilo que se assemelha ao papel. Nesse sentido, nós temos uma súmula
que é a súmula 657 do Supremo Tribunal Federal, que diz: os filmes e papéis fotográficos têm imunidade tributária. Porque esse filme a que se refere essa súmula é uma espécie de papel, então tem imunidade. Mas hoje, para o Supremo Tribunal Federal, o único insumo utilizado na confecção de livros, jornais e periódicos que goza de imunidade é o papel e o que se assemelha ao papel. Todos os demais insumos, a exemplo, chapas de impressão, tinta, não tem imunidade, segundo o Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, voltando aqui para a nossa questão de número 8, nós temos: o Estado lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica para cobrança de créditos de ICMS sobre o livro eletrônico. Podia? Não, porque há uma imunidade. Livro eletrônico não paga ICMS. Então, vamos lá para as alternativas. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. Por outro lado, a incorreta cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Aqui importante, obrigação tributária, e nós teremos uma aula sobre isso. A obrigação tributária, ela se divide em obrigação principal e acessória. Não precisa anotar que a gente vai falar sobre isso nas nossas próximas aulas. Mas a obrigação tributária principal, ela tem por objeto pagar tributo ou penalidade. Ou seja, quando o sujeito põe a mão no bolso para pagar, seja tributo, seja multa, nós chamamos de obrigação tributária principal. A obrigação tributária acessória está prevista no artigo 113, parágrafo 2º do CTN, e corresponde às obrigações de fazer ou não fazer que o contribuinte tem para cumprir, a fim de facilitar a arrecadação e a fiscalização. Exemplo de obrigações de fazer: emitir nota fiscal, declarar tributo. Exemplo de obrigações de não fazer: não receber mercadoria sem a devida documentação fiscal. Então, isso é obrigação acessória. E o artigo 113, parágrafo 3º do CTN diz que o descumprimento de uma obrigação acessória gera uma obrigação principal com relação à multa. O que significa esse artigo 113, parágrafo 3º? Significa que se você deixar de cumprir uma obrigação acessória, você vai ter que pagar uma multa. E pagar multa é colocar a mão no bolso para pagar. É obrigação tributária principal. Por isso que o artigo 113, parágrafo 3º diz: o descumprimento de uma obrigação acessória vai gerar uma obrigação principal com relação à penalidade. Então, cuidado com isso. Letra B. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. No entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Exatamente. Se a pessoa não cumprir uma obrigação acessória, ela vai ter que pagar multa. Josi, mas ainda que ela não tenha a obrigação principal, não tenha que pagar o tributo, não importa. Se a pessoa deixar de cumprir uma obrigação acessória, emitir uma nota fiscal, deixar de declarar tributo, ela vai pagar a multa tributária. Artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Com isso, nós fechamos aqui as questões referentes à nossa aula de resolução de questões. Um beijo grande e até mais!